Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós que tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom que estamos aqui reunidos na casa de Deus, casa da misericórdia. O Evangelho de hoje quer nos ajudar a crescermos na fé, mas acolhermos a fé que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Aliás, por que vocês estão aqui? Por que os peregrinos deixaram a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, não é isso? Levante a mão. Os peregrinos, olhe lá, 60 pessoas, vieram. Os de Rinópolis, levanta a mão, 50 pessoas. De outras cidades, de Marília. Enfim, por que deixaram vossos lares para estar aqui? Pelo dom da fé. É o dom da fé que nos faz acreditar que Deus tem algo para nós neste banquete eucarístico, que Deus tem graças para derramar sobre nós e nós somos então impulsionados pelo dom da fé e nos reunimos, acreditando que nesta celebração litúrgica tem algo bom para nós, tem esperança, tem força, tem graças do coração misericordioso de Jesus, tem graças de Santa Faustina. Nós acreditamos. Lá no íntimo do nosso ser, somos movidos pela fé. Existe uma fé natural de acreditar, mas também uma fé sobrenatural. Qual que seria uma fé natural que nós podemos pensar? Nas leis que existem. Na sociedade, nós acreditamos. Eu gosto de dar o exemplo do sinal de trânsito, não é isso? Quando fica verde, nós acreditamos que está livre, que não vai acontecer nada, porque é nossa vez, que o outro vai parar,
porque deu vermelho para o outro lado e nós vamos tranquilo. De vez em quando, na desobediência, acontecem umas coisas, né? Mas é natural nós acreditarmos. Existe uma fé natural em todos nós. Existe uma fé natural acreditar que nós vamos fazer uma viagem, se é de ônibus, né? Tomar o ônibus aqui meia-noite, não sei, 10 para meia-noite, e vamos para São Paulo, nós, né? Até às vezes tomamos um remedinho para relaxar e vamos dormir acreditando que 6 da manhã está na Barra Funda. É uma fé natural. Mas existe uma fé sobrenatural que nós recebemos no batismo, todos nós. Dom de Deus, de acreditar que nós não estamos neste mundo por acaso, que nós não viemos do nada, nós não viemos do desencontro, do descuido de nossos pais, ou de alguém que mesmo sem o sacramento se encontrou, se entregou, foi um descuido. É uma fé que faz acreditar: Deus me quis neste mundo. Deus me amou profundamente e quis partilhar comigo a beleza que Ele é, o poder que Ele tem de criar tudo. E me colocou neste mundo. E o Catecismo da Igreja vai dizer, que eu gosto muito de citar, a existência, a finalidade da nossa existência. Nascemos para quê? Para amar, conhecer e servir o nosso Criador. Olha, é uma definição profunda que dá uma orientação para a nossa vida. Tantas pessoas questionam: para que eu existo? Por que eu vim neste mundo? Por que Deus me criou? Por que meus pais me tiveram? O Criador nos quis. Nascemos para amar, conhecer e servir o nosso Criador. E os discípulos estão diante do caminho, seguindo Jesus, diante das dificuldades, eles pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque Jesus já tinha no discipulado ensinado a eles, né? Olha, vocês querem ser meus discípulos, querem me seguir, então tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus não enrola ninguém, não. Jesus não fica prometendo: se vocês me seguirem, vocês vão ter uma casa nova, um carro novo, celular novo, ter vida em abundância. Ele fala assim: tem uma cruz para carregar. A cruz, que significa a nossa missão, a vocação de cada um de nós, tem uma cruz. Que para a nossa fé, a cruz não é uma desgraça, não é o fim de tudo, não é um sofrimento, mas a cruz é uma ponte que nos leva à eternidade. E Ele deu exemplo quando assumiu a nossa cruz. A cruz pesada, a cruz do sofrimento, Ele assumiu por nós. Ele tomou as nossas vezes e nos deu uma cruz de salvação dentro da nossa missão, da nossa vocação, seguindo o seu exemplo, que é amar, se doar, servir. Amar a Deus, servir a Deus na pessoa do próximo. Para os consagrados religiosos, sacerdotes, o Papa, bispos, é servir a comunidade, servir os irmãos, garantir que o anúncio da palavra continue, garantir que o pão eucarístico tenha na mesa para sustentar a nossa alma. Mas para as vocações da igreja doméstica, matrimonial, também tem o seu sacrifício, a sua cruz, a sua beleza de se doar um para o outro e os dois para os filhos, formando esta família querida por Deus, tudo ato de amor, de serviço, de entrega. E aí nós compreendemos então, diante das dificuldades dos apóstolos, eles questionam Jesus. Jesus, aumenta a nossa fé, porque a coisa é brava, né? Tem luta, tem cruz, olha, parece que a gente está fraquejando, aumenta aqui a fé, dá coragem para nós. É isso que eles queriam de Jesus. E Jesus vai dizer o quê? Ele fala, olha, ele nem disse que dava mais fé ou menos, ele não fala nada disso. Porque a fé já é um dom de Deus, está dentro de nós. Ele só vai dar uma dica: olha, se for mesmo pequena, como um grão de mostarda, mesmo que for pequenina, que vocês acham que a fé é pequena, se tiver e colocar em prática, vocês vão dizer a esta moreira: lança-te daqui, e ela vai. A moreira
Na cultura da época, na época de Jesus, a moreira, esta árvore, significava uma árvore mais ou menos de uns 6 metros de altura, com ramos frondosos e bem arraizada, segura, nada arrancava esta árvore. Então Jesus está dizendo isso: se a fé de vocês for mesmo como um grão de mostarda, ela é enraizada. Ela é enraizada. Aliás, enraizada em quem? Em Deus, na força de Deus. Mas se vocês estão enraizados em Deus, essa pequena fé pode até transportar a moreira. E que a moreira é essa que nós podemos, com o dom da fé, transportar? A nossa miséria, essa natureza humana decaída que tende sempre ao pecado. Se tivermos fé, nós arrancamos, mesmo que esteja enraizado esses pecados, os vícios, pelo dom da fé nós arrancamos do nosso coração. Permitimos Deus tocar em nós, acreditando no seu poder, na sua misericórdia. Então, na verdade, Jesus está instruindo os seus apóstolos que, com o dom da fé que nós temos, nós podemos fazer muito bem, muitas coisas. Depois ele vai comparar ao agricultor, aos que servem, aos funcionários e vai dizer: você acha que vocês vão fazer todo o bem com a missão que vocês têm e ainda vocês vão ser bajulados? Nada disso. Vocês vão fazer tudo o que vocês fazem e realizam é dom de Deus, é graça de Deus. É Deus que concede a vocês tudo. Então vocês têm que ainda fazer, amar, servir e no final dizer para vocês mesmos, né? Somos servos inúteis. Somos servos inúteis. Não é que Jesus está desprezando o que nós fazemos. Claro que não. Não é isso. Mas ele está querendo dizer para a gente não se enganar, não se iludir, que ter fé é fazer grandes coisas, é sermos vistos, reconhecidos e aplaudidos. A fé significa aderir-se à vontade de Deus, dizer: eu creio que Deus me colocou neste mundo, me deu uma vocação e eu devo servir bem, cumprir bem, porque o prêmio já está garantido. Que prêmio é esse? A vida eterna. Vivermos eternamente no amor, que nós tanto buscamos este amor. Quais são os nossos sofrimentos? Os maiores sofrimentos que a humanidade enfrenta. Essa falta de amor no coração. Sempre esse sentimento de vazio. Sempre esse sentimento de que nada está completo. A gente busca. Não é verdade? Nos relacionamentos humanos é assim. Até no casamento é assim. Parece que falta alguma coisa. Por quê? Porque é o amor de Deus que nos preenche e completa tudo em nós. Então, servindo a Deus, é esta garantia que no final de tudo teremos o prêmio, a vida eterna. Viver eternamente preenchidos do verdadeiro amor. Os relacionamentos humanos, as famílias, o encontro do esposo com a esposa, com os filhos com os pais, os amigos, os parentes, tudo isso é um ensaio de como será o verdadeiro amor na eternidade. Caríssimos irmãos, podemos pedir sim a Jesus hoje. Viemos no mosteiro da Divina Misericórdia, pedir que Ele olhe com misericórdia para nós e ilumine aquilo que já está dentro de nós, a fé. Que Ele nos ajude a segui-lo sem medo, com coragem, com esperança. Carregar a nossa cruz de cada dia com esperança, porque Ele está conosco. Nós não carregamos sozinho a nossa cruz. É Ele que nos alimenta. E a prova maior disso é o que está acontecendo aqui, o banquete eucarístico, onde Ele mesmo está nos animando, encorajando para a missão, mas também se dá como nosso alimento. A força que nós precisamos está em Jesus Cristo. E se nós decidimos caminhar com Ele, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios que a fé exige de nós, a radicalidade de viver, muitas vezes
na visão do mundo, perder muitas coisas por causa de seguir Jesus, mesmo assim, vale a pena, porque Ele nos sustenta, Ele nos garante um prêmio eterno. Então, vamos com esperança agradecer a Deus por esta Eucaristia, por este banquete que nos anima, que nos dá esperança. Os que vieram em peregrinação, força, coragem, vocês deixaram vossos lares e vieram até aqui. Para quê? Para receber o Senhor da vida, o Senhor que não nos condena, tem sempre a sua misericórdia para derramar diante de nossas fragilidades, nossos pecados. Creiamos, confiemos neste amor que nos chamou, nos sustenta e nos levará à vida eterna. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.